Existe uma pergunta que muitos cristãos fazem em silêncio, quase com culpa, como se só de pensar nisso já estivessem errando espiritualmente. Se eu oro, se creio, se tento andar com Deus, por que minha vida financeira não avança? Essa pergunta não nasce da ganância, nasce do cansaço, do aperto constante, da sensação de estar sempre correndo atrás, sempre pagando contas, sempre sobrevivendo, mas muita prosperando. E a verdade é que a Bíblia não foge dessa pergunta. Contrário, ela encara esse tema de frente, sem romantizar a pobreza e sem idolatrar o dinheiro. E o que ela revela é desconfortável para muitos, porque mostra que, na maioria das vezes, o problema não está na falta de fé, mas na forma como essa fé está sendo vivida. Antes de continuar, se este assunto já tocou em algo aí dentro, deixa um like agora, bem rápido. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que também está precisando ouvir isso. O primeiro motivo bíblico pelo qual a vida financeira de muitos cristãos não avança é a confusão entre fé e passividade. Existe uma ideia silenciosa, mas muito forte, de que planejar, calcular, organizar ou pensar estrategicamente sobre dinheiro é algo menos espiritual, como se fé fosse sinônimo de improviso. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Jesus falou sobre contar o custo antes de construir uma torre. Provérbios fala sobre o diligente prosperar, enquanto o preguiçoso apenas deseja. A fé verdadeira não elimina a ação, ela direciona a ação. Quando alguém ora pedindo provisão, mas continua gastando sem controle, assumindo dívidas sem pensar, vivendo no impulso e esperando que Deus conserte tudo no final, isso não é fé. É terceirização de responsabilidade. Deus não age para substituir decisões que nós mesmos insistimos em não tomar. Ele age para dar sabedoria, clareza e disciplina, mas essas coisas exigem movimento. Fé não é cruzar os braços esperando um milagre financeiro cair do céu. Fé é caminhar com responsabilidade, mesmo quando o caminho é difícil. O segundo motivo é ainda mais sensível, porque toca no orgulho espiritual. Muitos cristãos associam dificuldade financeira automaticamente à prova espiritual, ataque do inimigo ou propósito oculto. E sim, existem momentos de prova, existem períodos de escassez que moldam o caráter, mas nem toda crise é espiritual. Muitas vezes ela é prática. A Bíblia mostra homens e mulheres de Deus lidando com recursos de forma consciente, estratégica e organizada. José no Egito não apenas confiou que Deus iria alimentar o povo, ele administrou, ele armazenou, ele planejou anos antes da crise Geber. Davi organizava recursos para o templo antes mesmo de Salomão construir. O problema é que admitir que uma dificuldade financeira é fruto de decisões ruins dói mais do que chamá-la de prova espiritual. Porque prova espiritual nos coloca como vítimas heróicas. Decisão ruim nos coloca como responsáveis. E maturidade espiritual passa exatamente por esse ponto, assumir a responsabilidade sem perder a fé. Deus não é glorificado quando ignoramos princípios básicos de administração, mas quando aprendemos com eles. O terceiro motivo, talvez o mais ignorado, é a relação emocional e espiritual distorcida com o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas quase ninguém percebe que isso não se manifesta apenas em quem quer enriquecer rápido. O amor ao dinheiro também aparece em quem vive com medo constante de perdê-lo, em quem toma decisões movidas por ansiedade, em quem aceita qualquer condição, qualquer empréstimo, qualquer proposta duvidosa só para aliviar o aperto imediato. Quando o dinheiro ocupa o lugar da confiança, mesmo que seja na forma de medo, ele se torna um senhor. Jesus foi claro ao dizer que não dá para servir a dois senhores. E servir não é só amar, é depender emocionalmente. Quando a paz da pessoa depende do saldo bancário, algo está fora do lugar. Isso não significa viver sem ambição ou sem desejo de crescimento. Significa alinhar o coração antes de alinhar as finanças.
porque decisões financeiras tomadas em desespero quase sempre custam mais caro depois. Existe um ponto que quase ninguém fala, mas que muda tudo. Deus não promete riqueza, Ele promete direção. E direção exige obediência diária, inclusive nas pequenas escolhas. É mais confortável orar por um milagre do que cortar um gasto desnecessário. É mais fácil pedir provisão do que aprender a dizer não. É mais espiritual aos olhos de muitos clamar do que estudar, planejar e se organizar. Mas a Bíblia nunca colocou espiritualidade e sabedoria prática em lados opostos. Pelo contrário, ela sempre caminhou com as duas juntas. Quando isso se quebra, a vida financeira trava. Não por castigo, mas por consequência. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, então quer dizer que a culpa é minha? Não, culpa paralisa. Responsabilidade liberta. Culpa diz, você é um fracasso. Responsabilidade diz, você pode mudar. Deus não está interessado em te envergonhar, Ele está interessado em te amadurecer. E maturidade dói um pouco, porque ela exige mudança. Exige rever hábitos, rever crenças, rever decisões antigas. Exige aceitar que nem toda porta aberta vem de Deus, principalmente quando ela compromete sua paz, sua integridade e seu futuro. A boa notícia é que avanço financeiro não começa com dinheiro, começa com clareza. Começa quando você entende que fé não é um atalho para evitar processos, mas força para atravessá-los. Começa quando você para de espiritualizar a desorganização e começa a espiritualizar a disciplina. Quando você entende que Deus se importa com sua vida financeira não porque Ele quer te ver rico, mas porque Ele quer te ver livre. Livre de dívidas opressoras, livre de decisões impulsivas, livre do medo constante do amanhã. Se você chegou até aqui, eu quero te propor algo diferente do que normalmente se propõe. Em vez de pedir apenas que Deus mude sua situação financeira, peça que Ele mude sua forma de decidir. Peça discernimento antes de pedir provisão. Peça domínio próprio antes de pedir aumento. Peça sabedoria para administrar o pouco antes de desejar o muito. Essa oração, embora menos popular, costuma ser muito mais transformadora. Se isso falou com você de alguma forma, escreve aqui nos comentários qual desses pontos mais te confrontou. Isso ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. Se inscreve no canal porque toda semana a gente conversa sobre fé, dinheiro e vida real, sem frases prontas e sem fantasia espiritual. E lembra, Deus não está te atrasando, Ele está te preparando. O avanço começa quando a fé encontra a responsabilidade.